a gente se depara mais com derrame pleural que não chamar, mas quanto menos pode ter um acidente de convulsão, pode ter um pneumotórax espontâneo, a gente vai ter que saber como lidar. Pode passar. Bom, só uma revisão da anatomia, tanto para os dois, né? Meio óbvio, mas acho necessário. Lembrar que nós temos duas pleuras, parietal e visceral. Parietal revestindo a parede torácica e a visceral envolvendo a superfície de ambos os pulmões e as cissuras pulmonares. Lembrar que a pleura visceral é inervada pelo plexo pré-sinotônico simpático, levando a manifestações autonômicas, né? Dependendo do que estiver acontecendo. Pode passar. Suprimento sanguíneo, pleura parietal. Perfundida pela circulação sistêmica, visceral pela circulação pulmonar, principalmente pela relação íntima que tem com a própria superfície pulmonar. E o espaço pleural é um espaço virtual preenchido por líquidos de 10 a 30 ml, apenas para deslizamento da pleura visceral sobre a pleura parietal, para que não haja atrito. Pode passar. Então, só uma figura para ilustrar tudo que eu falei. Pleura parietal do lado de fora, contorno vermelho, pleura visceral do lado de dentro, contorno azul. Entre elas não é para ter esse espaço aqui, então constitui alguma coisa. Pode ser líquido, pode ser ar, pode ser um embrião, enfim. É isso que a gente vai abordar mais ou menos nessa aula. Pode passar. Começando pelo derrame pleural. É definido como o acúmulo excessivo de líquido no espaço pleural, ou seja, que excede aqueles 10 a 30 ml que eu falei, que é mais ou menos a média que fica de líquido entre uma pleura e outra. E, ampliando o conceito, é o espaço, que é um espaço potencial, né? Um espaço virtual, se torna um espaço real. Tudo bem? Enfim, extrapolando, né? O derrame pleural acaba sendo a mesma ideia, né? De derrame pericárdico, que também tem duas membranas, membrana pericárdica, membrana mediastinal, o derrame peritoneal, que acaba sendo a ascite, também tem a peritônio visceral e parietal, mesmo mecanismo. Bom, quais são os mecanismos, então, de acúmulo de líquido no espaço pleural? O primeiro deles, talvez o mais comum e talvez o que a gente mais veja aqui. Aumento da pressão hidrostática na microcirculação sistêmica e principalmente constituído por insuficiência cardíaca. A diminuição da pressão osmótica, ou plasmática, né, que pode fazer esse acúmulo de líquido, que é o exemplo da síndrome nefrótica. Você tem uma redução das proteínas plasmáticas, uma redução da pressão osmótica e o líquido extravasa para o terceiro espaço. Um dos terceiros espaços é o espaço plasmático. O aumento da permeabilidade capilar pleural, no caso uma inflamação, uma pneumonia, por exemplo, e permite a passagem de líquido para o espaço pleural, e a diminuição da pressão do espaço pleural, que é uma situação de exceção, realmente não sei nem como exemplificar, mas está no livro. Vai passar. E também existe a dificuldade de saída de líquido do espaço pleural, por exemplo, a obstrução linfática. Um tumor infiltrante que pegue o ducto torácico, obstrua o ducto torácico. Então, não existe drenagem linfática para você fazer circular esse líquido. Então, ele acaba acumulando. É uma das causas, por exemplo, do quilotórax. Outros mecanismos menos comuns. Passagem de líquido da cavidade abdominal para a cavidade do espaço pleural, no caso de ascites volumosas, simbóticos, um diário C que tem a pressão oncótica baixa, porque perde proteína pra caramba, não produz, ainda tem uma ascite volumosa, a pressão da barriga aumenta e extravasa para o espaço pleural. Esse é basicamente um dos principais, de exceção. Pode passar.
Bom, e como é que esse paciente se apresenta? Principalmente dor pleurítica, que acaba sendo um paralelo ali à irritação peritoneal, com irritação pleurítica. A inflamação da pleura causa dor, principalmente a respiração profunda, o paciente tosse, pode ser dispneia, por causa da compressão do parênquima pulmonar, você diminui o volume pulmonar. Pode passar. A gente vê na inspeção paciente com incursão respiratória rápida, superficial. Você pode ver uma expansão pulmonar no hemitórax menor do que a do outro lado. A palpação, o paciente pode sentir dor intercostal, diminuição ou ausência do freio tóraco-vocal. Você pode ter maciez à percussão e a ausculta, o movimento vesicular diminuído ou ausente. E a broncofonia que a gente ausculta com o estetoscópio. Pode falar? Pode passar. Uma abordagem prática, né? O que a gente tem que saber quando esse paciente se apresenta na emergência. Primeira coisa existe ou não existe necessidade de fazer uma toracocentese, seja ela diagnóstica ou de alívio. Bom, na presença de um derrame pleural clinicamente significativo, ou seja, você consegue medir acima de 1 milímetro, 1 centímetro, 10 milímetros, 1 centímetro de espessura, a ultrassom, ou então você consegue medir 1 centímetro ou mais na radiografia e no decúbito lateral da auréola. Você consegue medir essa distância, já é considerado um derrame pleural significativo. Teoricamente, você teria um espaço viável para você fazer essa drenagem, essa toracocentese. O principal problema da toracocentese é você não ter espaço hábil para funcionar. Se você não errar o líquido, você vai acertar o pulmão, isso pode causar até um pneumotórax. Em pacientes com insuficiência cardíaca e derrame pleural bilateral, de tamanho semelhante a febril sem dor torácica, você tenta o tratamento clínico antes de você tentar fazer uma toracocentese. Qual o problema disso? É você ter certeza absoluta que aquele derrame pleural é por conta de uma insuficiência cardíaca. Você não pode suspeitar de uma pneumonia associada, mesmo sendo bilateral, o derrame pleural. Pode ser que um lado esteja um pouco maior que o outro, paciente secretivo, um laboratório mais ou menos. Então você sempre tem que ter certeza. Se o derrame pleural for unilateral também, um volume que você possa drenar, no raio-x você vê um volume considerável, você indica a toracocentese diagnóstica. Pode passar. O mesmo CDCC pode ser só unilateral? Geralmente unilateral, né? Geralmente unilateral. Por isso que a gente tem que excluir outras causas. O derrame pleural do livro que ele fala, se for unilateral e o volume que for passível de drenagem, você drena. Faz diagnóstico. Mesmo o paciente não estando de dispneia, aí você tem a indicação de fazer. Mas se for bilateral, paciente com coração enorme, já sabidamente cardiopata, você tenta, nesses casos, resolver em 48 horas com diurético. Você tenta fazer a compensação cardíaca, faz diurético terapia. Se depois de 3 dias o derrame pleural persiste, praticamente não diminuiu ou aumentou, aí sim você tem que investigar qual é a causa desse derrame pleural, entendeu? Se é realmente só insuficiência cardíaca. Pode passar. Bom, a princípio, como está falando, a toracocentese a gente realiza para fins diagnósticos, mas a gente também pode fazer a toracocentese de alívio. No caso do paciente dispneico, ataque dispneico com desconforto torácico, você pode fazer uma toracocentese de alívio, lembrando que ela nunca vai ser uma toracocentese total, em raros casos vai ser. Porque, principalmente derrames pleurais muito volumosos, você pode fazer uma das complicações, o edema pulmonar por expansão. Você drena o tórax, drena muito rápido, aquele pulmão expande muito rápido e o paciente faz o edema agudo, não hipertensivo. Isso é uma das complicações. Então, se recomenda fazer uma toracocentese de alívio de até 1.500 ml, no máximo. Geralmente a gente vai até 1.000 e olha lá. Isso já vai dar um conforto muito maior para o paciente, vai melhorar bastante a dispneia sem você trazer prejuízo. E o livro também não recomenda você fazer uma radiografia de tórax de controle
de rotina após a toracocentese. Você faz para acompanhar o derrame pleural, mas não precisa necessariamente que você fez a toracocentese no angiografo de novo. Isso não vai te trazer benefício nenhum. A não ser que você suspeite de complicação da toracocentese, aquilo que eu falei. Espetou o pulmão, fez um pneumotórax, o paciente começou a tossir, você pode ter um mecanismo de balanço mediastinal. Se você drena uma grande quantidade de líquido, o mediastino faz um balanço, o paciente sente desconforto, pode fazer arritmia. Então, isso, aí sim, se você desconfia de alguma complicação, você faz o raio-x. E em relação ao aspecto do líquido pleural, a gente fez a toracocentese e agora é hora de o que fazer com esse líquido. Se ele sai sanguinolento, você pode suspeitar de cancro, é uma das complicações de sífilis, embolia pulmonar, neoplasia, trauma e pneumonia também. Líquido turvo pode ser por hipercelularidade, pode ser por detritos e pode ser um teor lipídico aumentado, suspeitando de um pilotórax. Pode passar. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é um exudato de um transudato. Quando a gente faz uma toracocentese diagnóstica, a gente está buscando basicamente isso. O transudato é o líquido mais, digamos, benigno. Ele ocorre quando você acumula líquido pleural por um desequilíbrio entre as pressões oncótica ou hidrostática da pleura em relação ao próprio plasma sanguíneo, e você acumula esse líquido na cavidade pleural, simplesmente por uma diferença de pressão, seja oncótica, seja hidrostática. Muito comum em cirrose, insuficiência cardíaca, embolia pulmonar, atelectasia, diálise peritoneal, pelo mecanismo semelhante da cirrose, síndrome nefrótica e glomerulonefrítica. Todos esses você vê que o mecanismo é ou a pressão hidrostática está aumentada, no caso da insuficiência cardíaca, por exemplo, ou a pressão oncótica diminuída, no caso, por exemplo, da síndrome nefrótica. Então, é um derrame pleural que não é, digamos, infeccioso, não tem teor de gordura aumentada, nada disso. É simplesmente líquido. Pode passar. O exudato, por sua vez, ele decorre do aumento da permeabilidade da membrana. Aí já não tem muito a ver com a pressão oncótica e hidrostática. Na verdade, a membrana pleural é mais permissiva em relação à passagem de líquido para o espaço pleural e acaba se acumulando. Aí sim, as principais causas aí já são passíveis de tratamento imediato, principalmente na emergência. Doença infecciosa, pode ser uma pneumonia, derrame pleural parapneumônico, tuberculose, fungo, vírus, tudo isso. O próprio câncer, derrame neoplásico, hemotórax, pilotórax, as colagenases e doenças imunológicas, artrite reumatoide também muito comum. E algumas drogas, sendo elas a nitrofurantoína, dantrolene, amiodarona, bromocriptina, metotrexate e interleucina-2. Todas basicamente drogas imunomoduladoras. E aí, como é que a gente vai diferenciar um do outro? O que a gente vai buscar quando a gente faz a toracocentese diagnóstica e tem aquele líquido na mão? Primeira coisa é critérios de Light, que é o mais comum. A gente vai avaliar a proteína, LDH, e o critério de Light a gente vai ter uma alta sensibilidade para os exudatos, mas uma baixa especificidade. A gente vai saber, sim, o exudato. Tá, beleza, e qual é a causa desse exudato? É sangue, é hemotórax, é infecção? A gente não vai saber. Aí são exames a seguir. Mas o primeiro passo é você encaixar esse líquido nos critérios de Light. Então, são esses critérios, né? São 3 coisas que você vai dosar, a princípio. Vai pedir proteína do líquido pleural e plasmático, o sangue. Vai medir o LDH do líquido pleural e plasmático. E você vai ter, nos transudatos, a relação você divide um pelo outro, né? Proteína do líquido pleural dividido pelo líquido plasmático. Menor que 5, aí já vai ser transudato, né? Eles se aproximam muito um do outro.
maior do que 5, ou seja, a proteína do líquido pleural é muito maior do que a do líquido do plasmático, aí você já classifica como exudato. Mesma coisa do LDH. O LDH, a relação menor do que 0,6, menor ou igual que 0,6, classifica como transudato, acima de 0,6 classifica como exudato. E também tem o terceiro ponto, que é o LDH no líquido pleural maior que 2/3 do limite superior do soro. Se você não tiver dosado no soro, por exemplo, você, se for maior que 2/3, você classifica como exudato, se for menor, como transudato. Se você tiver pelo menos um critério desse positivo, você já classifica esse líquido como exudato. Entendeu? E só apenas no caso de 3 critérios, os 3 critérios negativos, você vai ter um transudato. Entendeu? Pode passar. Quais são, então, as limitações? Os critérios de Lattes são excelentes. Né? Você já classifica o paciente como um exudato, transudato, você já sabe mais ou menos que linha de raciocínio diagnóstico seguir. Mas ele pode classificar alguns transudatos erroneamente como exudatos. Vocês viram, basta um critério de Lattes para você classificar um líquido pleural como um exudato. Então ele acaba sendo sensível demais, entendeu? No caso, pode ter mais falsos positivos. E quando você tem uma suspeita forte de se tratar de um transudato, mesmo o critério de Lattes falando que é um exudato, você pode solicitar o gradiente entre albumina sérica e pleural para tirar essa dúvida. Se o resultado for maior do que 1,2, é semelhante ao GASA, né? Se o resultado for maior que 1,2, você confirma que não é um transudato. Então, acaba sendo uma complementação dos critérios de Lattes. Bom, agora quais são os exames que a gente pode solicitar também para analisar esse líquido pleural para ajudar no diagnóstico? Você pode dosar o hematócrito do líquido pleural, está suspeitando de um hemotórax, por exemplo. Se não teve trauma aparente, que seria óbvio demais, você pode dosar um hematócrito. Se o hematócrito do líquido pleural for superior a 50% do hematócrito do sangue, aí já sugere um hemotórax. Principais etiologias, né, na nossa realidade. Primeiro, disparado trauma. A segunda, que também tem que ficar muito atento, é a dissecção do aneurisma de aorta com fístula pleural. Isso é um caso dramático. Pode ser uma fístula pequena e isso já pode te guiar um diagnóstico que é crucial no tempo do paciente ele ser abordado. No caso do líquido hemático, né, no caso não é um hemotórax, é um hematócrito inferior a 50% do hematócrito do sangue. Principais causas, né, aquele líquido avermelhado, tuberculose, disparado no nosso meio, a pneumonia pulmonar e as neoplasias, em terceiro lugar. Pode passar. Bom, agora passando para a glicose. Por que a gente pede a glicose na análise do derrame pleural? É um dos exames mais importantes de se pedir, junto com o hematócrito. Você diferencia processos infecciosos até autoimunes, só na dosagem da glicose você já pode suspeitar. Nas dosagens inferiores a 60 mg por decilitro, você pode já pensar em empiema, né, ou então um derrame parapneumônico infeccioso, tuberculose, artrite reumatoide e neoplasia, dependendo do estágio da neoplasia. A artrite reumatoide, surpreendentemente, cursa com níveis de glicose perto de zero. A glicose vai ser praticamente zero, muito inferior ao nível plasmático. Você já pode suspeitar de artrite reumatoide mais do que outras doenças. Na neoplasia, você tem uma relação dos níveis glicêmicos com o avanço da doença. Na neoplasia avançada, com metástase pulmonar, metástase pleural, você tem uma glicose baixa, isso já te fala a favor de uma doença mais avançada do que você inicialmente pensava. E nos derrames associados à infecção bacteriana, também, quanto menor o nível glicêmico, mais avançado o processo infeccioso. Também a bactéria consome aquela glicose que está ali.
Dosando também o pH. São todos os exames que a gente vai pegar, vai aspirar, né, a toxicentese, vai fazer a toxicentese, vai botar naqueles potinhos e vai pedir lá no papelzinho para a gente mandar para o laboratório. Hematócrito, vai pedir a glicose, vai pedir o pH. No pH, a gente também pode suspeitar de derrames infecciosos, né? No caso de valores inferiores a 7,2, também você pode falar que é uma infecção já complicada com derrame pleural. E também outras patologias também, que cursam com pH baixo do líquido pleural. Ruptura de esôfago, por motivos óbvios, né? Líquido ácido do estômago e do trajeto do esôfago cai diretamente na cavidade pleural. Então, isso é catastrófico. Artrite inflamatória também cursa com pH abaixo de 7,2. Algumas neoplasias, hemotórax, lúpus e urinotórax. Também uma fístula do rim para pleura, por exemplo, no caso de traumas pós-operatórios tardios, também pode fazer esse tipo de fístula, muito raro, mas existe. Pode passar. Também podemos pedir amilase em casos selecionados. Por exemplo, paciente com pancreatite, uma pancreatite necrohemorrágica, uma pancreatite já um Baltazar D, digamos, avançado. É muito comum o paciente cursar com derrame pleural, porque está no andar superior do abdômen, pâncreas, ele irrita o diafragma e inflama a pleura. Aí é muito comum você ter uma amilase aumentada nesse tipo de derrame pleural, por continuidade mesmo do pâncreas. E também pode estar aumentado na ruptura de esôfago e algumas neoplasias, especialmente neoplasia de pâncreas. A gente também pode fazer a citologia, a contagem de células do líquido pleural. Seguindo o raciocínio do transudado ser apenas o extravasamento de líquido para o espaço pleural só por diferença de pressão, oncótica ou hidrostática, ele vai ter uma celularidade baixa, geralmente abaixo de 1000, e o exudato acima de 1000. Se esse número for acima de 10.000, ou seja, um número muito alto, ele é encontrado geralmente em infecções já avançadas, em empiemas. Mas também a gente pode ver em tuberculose, nas pancreatites, pelo grau de inflamação pelagiada, embolia pulmonar e no lúpus também pode acontecer. Aí a gente pode pedir a contagem diferencial dessas células. A celularidade total, a gente vê o número total de células naquele líquido pleural, passando para os diferenciais. Se você tem predomínio de neutrófilo, como qualquer infecção bacteriana, claro que não vai estar aumentado, nos empiemas, até fases iniciais da tuberculose, algumas colagenoses, lúpus, por exemplo, pancreatite, e pode acontecer na embolia pulmonar também. Predomínio de mononuclear, muito comum na tuberculose, algumas neoplasias também, aí são muito parecidas. Mas assim, principalmente, neutrófilo, pensar em pneumonia, infecção bacteriana. Mononuclear, muito comum, tuberculose. Eosinófilo, aí você pode pensar em algum processo alérgico, ou pneumonia eosinofílica, ou então a própria parasitose pulmonar, o ciclo de Leffler na ascaris, por exemplo, isso pode gerar uma hiperparasitose e um derrame pleural. Exposição mais besta também pode gerar uma eosinofilia nesse derrame. Se tiver predomínio de linfócito maior que 50%, né, do diferencial, pensar em tuberculose, muito comum, os linfócitos são muito aumentados também. Nas neoplasias, 60% dos casos, e pós-cirurgia cardíaca também é comum acontecer. O paciente com esternotomia é comum ter predomínio de linfócitos nesses derrames pleurais. Nas células mesoteliais, elas são reduzidas na tuberculose, e em plasmócitos, tem uma plasmocitose, já pensar em mieloma múltiplo, com invasão de pleura. A dosagem da adenosina deaminase, né, da ADA, é muito útil para a gente, o diagnóstico de tuberculose, no nosso meio. Níveis superiores a 60 unidades por litro, você tem uma sensibilidade e especificidade altas no diagnóstico de tuberculose. Quase
maior que 90%, né? Muito alto. E nos níveis abaixo de 40, você pode praticamente excluir a possibilidade de tuberculose. Então, se existe a suspeita de diagnóstico de tuberculose, é um exame extremamente valioso para a gente fazer, para a gente pedir essa dosagem. Se você pode ter um valor preditivo negativo tão bom, por que não você fazer essa solicitação? Né? E também pode se encontrar elevado na artrite reumatoide, em empemas e neoplasias. Mas no nosso meio principal é a tuberculose. Outros exames que a gente pode solicitar para tentar ter uma especificidade maior no diagnóstico é a PCR. Pode até pedir PCR para tuberculose, você pode pedir PCR de outras bactérias, a microbiologia, o GRAM, a lâmina com GRAM, citopatologia e testes imunológicos. Sendo que nenhum desses, primeiro que vai ser difícil você realizar em unidades gerais, sem ser um hospital universitário ou alguma coisa do tipo. E eles não te dão, não vão ser fundamentais no seu diagnóstico, não vão definir nada. Então, se você for pesar custo-benefício, o custo é muito alto com benefício baixo. Então, você acaba indo por outras fontes porque você tem que dosar essas coisas mais específicas. Agora, o pneumotórax. Em relação ao derrame pleural, aí eu não falei muito da terapêutica, porque a terapêutica é guiada para cada patologia, dependendo do diagnóstico. Tá? Então, eu acho que a gente tem que focar mais no diagnóstico, principalmente porque depois que você conseguir o diagnóstico, o tratamento é o que a gente já está acostumado a fazer. Bom, pneumotórax. Ele é definido como a presença de ar livre na cavidade pleural, né? Também aquela cavidade entre a pleura visceral e parietal vai ter ar. Pode passar. Na fisiopatologia, a pressão intrapleural, e ela costuma ser de 8 a 9 milímetros de mercúrio na inspiração, de menos 8 a menos 9 e de menos 3 a menos 6 na inspiração, ou seja, é sempre uma pressão negativa, sempre, independente do nosso estado fisiológico, é negativo entre as pleuras. A pressão intrabrônquica é menos 1 a menos 3 na inspiração e mais 1 a mais 5 na expiração. Só pensar na fisiologia respiratória. Quando a gente inspira, a gente traz uma pressão negativa para dentro do tórax para o ar entrar. Quando a gente expira, a gente relaxa o diafragma e a pressão aumenta um pouco, faz o ar sair. Mas dentro da cavidade pleural vai ser sempre negativo. Pode passar. Bom, se você rompe então uma das pleuras, pode ser a visceral ou a parietal. Se você cria uma comunicação entre o espaço pleural e o meio, você automaticamente vai fazer um pneumotórax, porque a pressão é negativa nesse espaço. Então, o ar tende a sempre entrar no espaço pleural. Então, por exemplo, se você faz um pneumotórax espontâneo, você rompeu uma bolha superficial do pulmão, na pleura visceral, o ar vai sair. O ar não vai ficar dentro do pulmão, ele vai sair. E vai sair cada vez mais porque a pressão é negativa. Se você tem uma ruptura traumática da pleura parietal, um trauma, por exemplo, acidente com arma branca, tomou uma facada, você violou aquela cavidade pleural, você violou a pleura parietal. Então o ar também vai tender a entrar por aquele buraco, porque a resistência por ali é muito menor do que a resistência na nossa via aérea. E você perde, quando isso acontece, você perde a pressão negativa dentro da pleura e ocorre o colapso pulmonar. Aquela pressão negativa vai se encher de ar, então você vai equivaler a pressão dentro da caixa torácica com a pressão ao nível do ar, do ambiente, e o pulmão vai colapsar, não tem como. E nesses casos, com o pulmão colabando e o percúito continuar patente, você causa o pneumotórax hipertensivo. O ar entra e não sai. Esse é o pneumotórax hipertensivo. Pode passar. Bom, então você causa redução dos volumes pulmonares, você diminui a complacência pulmonar, o pulmão não consegue mais expandir como antes, diminui a capacidade de difusão, as trocas gasosas diminuem, você faz uma hipóxia no pulmão afetado,
você pode fazer o efeito shunt, porque como o pulmão não expande, você não tem o ar circulando ali dentro. Então, ele é perfundido, mas não é oxigenado. Então, você faz um shunt. E, dependendo da condição respiratória subjacente do paciente, você pode simplesmente matar o paciente, ou então o paciente ter uma insuficiência respiratória importante, precisar de ventilação mecânica, por aí vai. Pode acontecer depois de drenar esse pneumotórax, o pulmão ter expandido e fazer um edema pulmonar? Pode. Isso pode acontecer também. Mas o mais comum é acontecer quando você já tem um tempo de compressão pulmonar. Por exemplo, você tem um paciente com insuficiência cardíaca, com aquele derrame pleural ali, um tempão, descompensado e tal, aí ele vai para emergência, para aquela dispneia dele. Aí você chega e drena. O pulmão está colabado um tempão, ele vai expandir rápido demais, é mais comum você fazer esse edema de expansão. No pneumotórax, como geralmente é secundário ao trauma, ou então alguma coisa muito rápida, né, ou como uma breve, não é crônico, não vai se acumulando, né? Então não é tão comum assim, mas pode acontecer, sim. Pode passar. Bom, então a gente classifica esse pneumotórax em traumático e espontâneo. Nos traumáticos tem os abertos e os fechados, os espontâneos, os primários e secundários. Aí também pode classificar em pequeno, médio, grande e hipertensivo. Nos pequenos você tem um colapso de até 10% do pulmão, médio de 10 a 15%, grande maior que 30%, e o hipertensivo é o que faz o mecanismo de válvula, que eu falei, o ar entra e não sai. Pode passar. Bom, os traumáticos. Corresponde a 15 a 50% dos pacientes com trauma torácico, bem comum, geralmente secundário à fratura de arco costal, ou então você tem o impacto sobre a vítima em inspiração, um trauma, por exemplo, um acidente de carro, o choque do carro contra o anteparo, o paciente estava em inspiração, muito comum, você vê que o acidente vai acontecer, você respira fundo e prende a respiração. Você fecha a glote. Isso vai propiciar você fazer um pneumotórax, porque você você fecha o mecanismo pulmonar, você não consegue evacuar aquele ar diante do trauma. Bate no seu tórax, você está com a glote fechada, aquele ar vai para algum lugar. Então, geralmente, causa o pneumotórax, rompe a membrana. Tá? O tiro, né, os pafes e facadas. Bom, dos pequenos, você tem lesões superficiais do parênquima pulmonar, geralmente são pequenas lacerações pulmonares que fazem um pneumotórax pequeno. Os médios e grandes já são feridas penetrantes no parênquima pulmonar ou então lacerações profundas. E no hipertensivo você tem lesão de via aérea importante, pode ser um broncofonte, um primário, secundário, laceração importante como lesão de brônquios periféricos e abertura da parede torácica também. E nos pneumotórax abertos, geralmente você tem a abertura traumática da parede torácica. O mais comum é a lesão por arma branca também, no nosso caso, ou então o PAF, né? O perfuro, um tiro, geralmente tiro de revólver. Geralmente são aqueles revólveres menores, né? Porque hoje em dia tem fuzil aí, catástrofe, explosão mesmo do tórax. Pode passar. Nos pneumotórax espontâneos, você tem o primário, que ocorre principalmente com o paciente sem doença pré-existente. Paciente jovem, isto geralmente está fazendo alguma atividade física e sente uma dor torácica, pleurítica, e quando vai na emergência faz uma radiografia, está lá para o pneumotórax. Não tem uma causa específica e às vezes pode ser recorrente isso. Não se sabe geralmente a causa. Geralmente não tem doença subjacente, paciente jovem, uma incidência razoável de 9 para 100 mil habitantes, mais prevalente em homem e pode estar relacionado a tabagismo e geralmente é do lado direito, não se sabe por quê. É só dado epidemiológico mesmo.
Bom, e os espontâneos primários, né, que resultam na ruptura de bleves. Blebe é aquele espaço, é uma bolha mesmo, literalmente, uma bolha entre o parênquima pulmonar e a pleura visceral, uma bolha bem periférica no pulmão que rompe. Aí rompe também a pleura visceral e causa pneumotórax. Chega a uma incidência de 15% e geralmente ocorre nos ápices pulmonares ou entre as cissuras pulmonares. Tem uma taxa de recidiva alta por conta da doença parenquimatosa prévia. Paciente enfisемatoso, por exemplo, muito comum, ter várias bleves e pode romper isso com alguma frequência. E também os fatores de risco associados, no caso do DPOC, o principal deles. O pneumotórax espontâneo secundário geralmente ocorre com complicação de uma doença pulmonar conhecida, como enfisema molhoso, como eu falei, asma, molho de secreção, o paciente que está entubado e faz repetidamente molho, e nos pacientes de DPOC principalmente. Esse paciente que tem as doenças já conhecidas tem a recidiva mais alta, geralmente são idosos, e já tem uma função pulmonar comprometida. No DPOC que eu já tinha falado, você tem a destruição do parênquima pulmonar, das paredes dos alvéolos, eles vão se coaptando, formando bolhas, e lentamente ele vai progredindo a doença e formando cavidades cada vez maiores. Ocorre também em pacientes mais velhos, de 45 a 65 anos, e chega a uma mortalidade razoável também de 15 a 20%, porque você associa o pneumotórax a um pulmão doente. Então você não tem reserva para você poder oxigenar o sangue e o paciente acaba vindo a óbito. Bom, também pode estar presente neoplasia maligna, metástase pulmonar, que acaba corroendo aquele parênquima pulmonar, invadindo a pleura e fazendo pneumotórax, perfurando o espaço pleural ou obstruindo os brônquios na expiração. E o mecanismo de válvula também, você inspira, o ar entra e naquele segmento que está invadindo o brônquio, a metástase está invadindo o brônquio, por exemplo, cria um mecanismo de válvula. O ar entra e o ar não sai. Então, também pode propiciar a pneumotórax. Tuberculose sempre vai estar na causa de tudo. Catamenial também uma causa que, sinceramente, botei aí, não estava no livro, mas está relacionada a períodos da mulher, enfim. Tem alguns períodos que são mais propensos a ter pneumotórax. E no paciente HIV, principalmente a pneumocistose, também é muito comum pela depressão do parênquima pulmonar. E aí uma tabelinha, né, das principais do que eu já falei, acho que não tem nada de diferente, só algumas raridades, fibrose cística, síndrome de Marfan, como pneumotórax secundário, espontâneo secundário, e os iatrogênicos, né, nas biópsias, por exemplo, transtorácico, transbrônquico, você pode ter um acidente durante o procedimento e fazer o pneumotórax. Até na própria toracocentese, nosso intuito inicialmente era drenar, você causa o pneumotórax. E basicamente isso, cirurgia laparoscópica, enfim, são causas que estão mais longe da nossa realidade. Bom, o paciente vai ter então um quadro clínico. Pode estar assintomático, no caso daqueles pneumotórax pequenos, espontâneo geralmente, ou então pode ter uma dor intensa, uma dor tipo pleural, tipo pleurítica, dispneia, ortopneia, tosse, hemortise. Pode passar. No exame físico, é bem expressivo. Você tem uma expansibilidade diminuída de um dos lados do tórax, hipersonoridade, né, um hipertimpanismo, uma percussão, ausência de frente do tórax vocal, um ruído vesicular diminuído ou abolido, o paciente pode estar cianótico, ou ter o sinal de Ramo, que é a expansibilidade mesmo do tórax. O paciente cianótico, você já vê que o quadro, geralmente, pneumotórax hipertensivo. Bom, nesses casos dramáticos de pneumotórax hipertensivo, o paciente vai estar agitado,
geralmente cianótico, no cianose central, você vai ter o sinal de distensão jugular, uma turgência jugular patológica. Você pode, no exame físico, visualizar o desvio de traqueia contralateral, no raio-x, o desvio do... No raio-x não, desculpa. No exame físico, o desvio do ictus para posterior. O paciente pode estar hipotenso, taquicárdico e uma queda progressiva do nível de consciência, por hipóxia mesmo. Ou choque mesmo, choque nesse caso obstrutivo. Bom, na interpretação radiológica, né, o pneumotórax hipertensivo, o livro fala que você não deve solicitar o raio-x, porque o diagnóstico é clínico e você tem que agir muito rapidamente. Então, se você vê um paciente com uma história de trauma, ou então que tem um quadro clínico que seja compatível com o pneumotórax hipertensivo, o paciente está grávido, está chocado, o guideline fala que você não deve pedir um raio-x de tórax, você deve agir imediatamente fazendo a tórax sem teste de alívio. Fazer aquela punção com já 14 segundos espaço intercostal na linha clavicular, para você aliviar imediatamente a pressão dentro do tórax, conseguir alguma expansividade pulmonar e aí sim você poder agir com mais calma. Mas, uma vez feito o raio-x, você vai ver o distanciamento da pleura visceral parietal, isso de forma indireta, vendo o pulmão colabado, né? O pulmão, nesse caso, essa bolinha aqui. O resto é ar livre na cavidade pleural. Essa área hipertransparente no raio-x, você não vê trama vascular até a periferia do hemitórax e você vê um paciente com um tórax muito aumentado em relação ao outro. Você pode contar mais espaços intercostais, geralmente, dentro de um hemitórax em relação ao lado contralateral. Isso é um exemplo bem típico, que não tem trama vascular, o mediastino está totalmente desviado para a esquerda, você tem uma hiperinsufflação pulmonar desse lado, enfim, pneumotórax tipo, e o pulmão pequenininho aqui, praticamente não se vê, colabado, pode passar. Também desse outro lado agora, também, com desvio mediastino, coração mais centralizado, mais para o lado direito, não tem trama vascular, pode passar. Então, é mais para exemplificar o que a gente vê na radiografia de tórax no pneumotórax, tipo o colapso pulmonar, no caso do trauma, né, você pode ter a ferida aberta aqui, faz uma comunicação, você vê o saco pleural cheio de ar, o diafragma pode estar rebaixado em relação ao lado contralateral e ausência de trama vascular, que não tem pulmão, né? O pulmão está colapado. Pode passar. Bom, diagnósticos diferenciais nesse caso. Você vê um paciente com dor torácica, dispirei, cianótico. Bom, podemos pensar em pneumotórax, sim, mas sempre fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome coronária aguda, infarto, dissecção aórtica, ruptura espontânea de esôfago, raríssima, e úlcera péptica perfurada também, que gera uma irritação no lombar superior do abdômen, que gera dor torácica. Mas, principalmente, diferenciar com infarto e com dissecção aórtica. É um quadro muito florido como esse. Pode fazer. TEP não dá tanto não? Oi? TEP, pode ser também TEP, um diagnóstico diferencial, com certeza. Bom, primeira coisa que você tem que fazer no pneumotórax, diminuir o sintoma. Um paciente que pode estar chocado, pode estar gravíssimo, você tem que de alguma forma melhorar aquele quadro clínico dele. Corrigir a insuficiência respiratória, expandir o pulmão, que está colabado, fechar a lesão, se for possível, e evitar recidivo, no caso, principalmente a drenagem torácica. Um curativo valvular, né, aquele curativo de 3 pontas que a gente faz numa emergência, você não tem recurso nenhum,
você cola um quadrado, apenas 3 pontos do quadrado, deixando uma ponta solta. Você cria um mecanismo de válvula. O paciente, quando inspira, o ar tenta entrar por aquele orifício, não consegue porque o plástico vai tampar. Quando ele expira, o ar vai sair por ali e você consegue, pelo menos, controlar a progressão do quadro. Isso aqui geralmente cuida do bombeiro, mas aqui a gente pode fazer também, porque a gente não tem danos tóxicos. A conduta expectante é possível, pneumotórax pequeno, que você vê que ele está estável, faz radiografia seriada, você pode fazer um tratamento conservador, principalmente cessar a tosse. Você tenta evitar que o paciente tussa, porque isso pode aumentar o volume do pneumotórax e tem que fazer um intervir a partir daí. Analgesia, pode fazer fisioterapia respiratória e o controle radiográfico, né? Fazer radiografia seriada para ver se ele não expande. A toracocentese também é um tipo de tratamento que você pode fazer a aspiração ativa do ar na cavidade pleural, no caso do pneumotórax não hipertensivo, ou simplesmente perfurar a cavidade pleural para possibilitar que o ar saia, principalmente nas situações de emergência dos pneumotórax hipertensivos, que você vai perfurar o segundo espaço intercostal da linha clavicular já com 14, 1, 2, 3 pontos que forem necessários para você evacuar esse ar. O tratamento padrão e definitivo vai ser principalmente a drenagem, a toracostomia, drenagem celular. Você pode fazer em diversos espaços. Geralmente a gente faz no quarto e quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior, né, lateral aqui, dreno direcionado para cima, geralmente um dreno fino, dreno 28, 26, posicionado no ápice do pulmão e deixa enceludado. Problema disso, por exemplo, um paciente que fez um pneumotórax com barotrauma, o paciente está entubado. O paciente vai estar constantemente com uma pressão positiva dentro do tórax, o respirador jogando ar para dentro do tórax. E isso vai propiciar você permanecer com uma fístula broncopleural. Nesse caso, por mais que esteja celular, aquilo não vai parar de borbulhar. Não tem como. Especialmente nos pacientes com PIP alta, aquele que vai ficar borbulhando ali não vai fechar. Então, o que você pode fazer? Ligar na aspiração do vácuo da parede, você liga o compartimento ali que está celular, você liga na aspiração contínua da parede. E mantém ali, até parar de borbulhar, a emulsão. Para você tentar a pressão da parede conseguir suprir a pressão que vem do ventilador. E você mantém isso por 24 horas até a expansão completa do pulmão, ou até quando for necessário. Pode passar. O tratamento cirúrgico, você faz na fístula maciça, você tem uma fístula muito grande que você não vai conseguir fechar clinicamente. Você, por exemplo, nesse caso que eu falei, o paciente que está entubado com pneumotórax, drenado tórax, não resolveu, depois de 5 dias de drenagem torácica em celular ou em aspiração na parede, não resolveu, provavelmente é um caso cirúrgico. Recidivo, você drenou o tórax, conseguiu expansão pulmonar, aí você fez o controle radiológico, tirou o dreno, aquilo voltou, e drenou de novo, tirou, voltou mais uma vez, provavelmente aquilo não vai resolver só com o dreno. Quando você tem, no caso das blebies, né, as bolhas, muitas vezes você tem que suturar aquela bolha. Você faz uma cirurgia torácica, pode fazer por toracoscopia, por vídeo, você tem que suturar ou grampear aquele pedaço do pulmão. Pode fazer abrasão ou pleurectomia, você tira aquele pedaço da pleura. E a videotoracoscopia, para explorar aquela área mesmo, fazer um tratamento videotoracoscópico. Aí, antes de começar o caso clínico,
uma parte prática para a gente se a gente tiver um paciente com um dreno de tórax aqui na sala amarela. Quando que a gente tira o dreno? Porque botar é fácil, né? É indicação, mas quando tira? Uma coisa fácil que a gente pode fazer é faz a radiografia. Se o pulmão do paciente está totalmente expandido, fecha o dreno por 24 horas, no dia seguinte repete a radiografia. Se continuar expandido o pulmão, beleza, pode tirar. Se voltou o pneumotórax refez, abre o dreno de novo e tenta de novo. Entendeu? Em vez de tirar e botar dreno, que aumenta o risco de infecção, isso eu fazia muito na minha residência, que era só você fecha, ali naquele clipezinho, você fecha e espera 24 horas. O paciente não estando sintomático, radiografa de novo. Se ele começou a ficar dispirênico de novo, não tem nem dúvida, não pode abrir que refez o pneumotórax. Bom, 2 casinhos só para a gente fechar, para ilustrar. Paciente masculino, 37 anos, natural do Rio de Janeiro, principal queixa de espinéia. Ele fala que ele discutiu com a esposa, que é o área de um faco, que isso é muito comum nesse momento. Se assustou com a quantidade de sangue, ficou dispineico, de grande densidade e foi levado ao hospital. No exame físico estava incorporado, hidratado, nictélico, com cianose de extremidade, dispineico, com grande agitação psicomotora. No exame com ruído vesicular preservado à direita, sem ruído adventício, ou seja, o número vesicular abolido, né? Sem infectório vocal, abolido à esquerda, com evisceração em base de hemitórax esquerdo com exposição pulmão. Abdômen flácido e não tem nada. Essa é a foto do. Isso. A foto, isso aqui, essa parte vazia aqui é o pulmão. A língua pulmonar lá de fora. Pode passar, acho que tem mais um. Isso. Esse caso não tem dúvida, né? Cirurgia torácica. Você tem uma área muito ampla de lesão do tórax para você simplesmente botar um dreno e esperar passar. Então, espero que a gente nunca tenha um caso desse daqui, né? Você tem que abrir o tórax, explorar, lavar, provavelmente deixar 2 drenos aí para poder responder esse pulmão. No segundo caso, um paciente de 40 anos, casado, pedreiro, natural da Bahia, reside em São Paulo há 12 anos, católico. Está com dor no peito há 1 mês. Refere dispneia aos grandes esforços, subir ladeira, carregar cimento, não limitante, de início aproximadamente 1 ano e meio, e há 1 mês com quadro de dor súbita em tórax esquerdo, de forte intensidade, constante, enfisgada, que piora com a palpação local e com a inspiração profunda. Depois de 1 semana do quadro áudico, passou a apresentar tosse seca e recorrente com escassa expectoração esbranquiçada. Procurou atendimento médico, sendo medicado com inalação de bronquidilatador, penicilina bloqueada por 15 dias, sem melhora do quadro. E aí procurou um serviço hospitalar para atendimento. No exame físico, no estado geral bom, com a frequência cardíaca normal, pressão normal, temperatura sem febre, frequência respiratória também normal. O paciente relativamente magro, né, para a altura, ser homem, INC também, no limite inferior, corado, hidratado, nictélico, cianótico orientado. No tórax, sem abalamentos ou retrações, expansibilidade discretamente diminuída em hemitórax direito, sem cicatrizes, ou seja, não tem nenhum trauma, né, aparentemente. Tem dor leve a dessupressão do 4º e 5º arcos costais, frente tóraco local diminuído em hemitórax direito, e personalidade e percussão em hemitórax direito, número vesicular diminuído e presente normalmente no hemitórax esquerdo, com sibilos difusos sem esterturas. E aí, a radiografia dele é provavelmente uma ruptura espontânea de uma glebe, que inicialmente era um pneumotórax pequeno, que ele vinha convivendo, e começou a tossir, porque ele foi expandindo e se tornou um pneumotórax volumoso. Não necessariamente hipertensivo, ele não está descompensado, mas um pneumotórax bem razoável. Pode pensar. Próximo. Nesse caso, é bilateral o pneumotórax?
Não, porque eu acho que está muito penetrado. É desse lado aqui. Pode passar. Daí tem uma tomografia que está muito bem. Tomografia não tem dúvida. Não. Mas você vê que o mais importante aqui, além do pneumotórax, olha o parede do cara. É todo ruimzinho. Entendeu? Então, provavelmente é uma causa secundária. Não sei se você considera tabagista, mas me parece ter algumas bolhas aqui, não sei se dá para ver, algumas traves que vão se coaptando, formando bolhas mesmo bem na superfície pulmonar. Pode ter rompido, entendeu? Uma doença subjacente, própria tuberculose, ou então o tabagismo mesmo. Então, aquela imagem que aparecia no raio-x no pulmão esquerdo era imagens de bolhas, é isso? Então, era um pulmão doente, mas o pneumotórax está à direita.